Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quarta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito sobre Vasco e Fortaleza, já com arbitragem definida para esse jogo. Vamos falar também sobre a grana da empresa americana 777 Partners. Caiu ontem à noite o último depósito e vamos falar o porquê desse atraso. E vamos falar também sobre mercado da bola. Parece que o Gigante da Colina já está se movimentando por alguns nomes para 2024. Mas antes da gente começar, deixa o seu joinha que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. É a base aqui do nosso trabalho. E o Mário Coelho vai vir agora com uma grande novidade para vocês, então não perca essa oportunidade. Vai lá, Mário! E antes da gente começar aqui, dar o pontapé inicial no nosso vídeo de hoje, trazendo aí as notícias, informações do nosso Vascão, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a BetWinner, tá com uma promoção incrível e quem ganha é você. Esse mês aí de outubro, a BetWinner tá dando um bônus promocional de R$ 910 quando você faz o seu depósito lá, né, usando o código promocional Mário910. Ou seja, quer tirar proveito dessa parceria, quer fazer uma fezinha no próximo jogo do Vasco? Corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, pega esse código promocional Mário910 e na hora que você for fazer o seu primeiro depósito de pelo menos R$ 10, coloca esse código aí para ganhar esse bônus de boas-vindas. E tem mais, não para por aí, tá? Todo mundo que se cadastrar usando esse código, né, o Mário910, ainda vai participar de um sorteio em dias de jogos do Vasco nesse mês de outubro, de sorteios aí de valores de R$ 7.000. Serão 14 vencedores e cada vencedor vai ganhar, ó, quinhentinhos no Pix. Então, ó, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, faz o seu registro, faz o seu cadastro, pega o código promocional e insira para tirar proveito dessa parceria, beleza? E agora, bora pro vídeo que tem muita notícia importante do nosso Vasco. Então é isso, torcedor vascaíno, corre aqui, ó, no primeiro comentário fixado, o link tá lá e não perca nenhuma dessas oportunidades. Enfim, começando a falar aí sobre as notícias do Gigante da Colina do dia de hoje, o Vasco enfrenta o Fortaleza, recebe, né, no Caldeirão de São Januário, no próximo dia 18 de outubro, numa quarta-feira. O jogo que seria às 7 da noite foi transferido para as 9h30, né? Toda a questão de transmissão ali pela TV aberta deve acontecer e já temos arbitragem definida. Leandro Pedro Voaden será o responsável pelo apito nesse jogo, onde o técnico Ramon Dias, que já começou o trabalho ontem, precisa voltar e retomar a vitória com a equipe vascaína no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina está na zona do rebaixamento no atual momento e precisa pontuar para sair dessa zona do desconforto. O Fortaleza, que é o adversário do Vasco na próxima rodada, está com a cabeça totalmente na Copa Sul-Americana, é finalista. É algo impressionante para eles lá, essa final, já que pode ser o primeiro título internacional do Fortaleza de sua história, e jogar contra o Vasco no Caldeirão de São Januário, contra e fora de casa, você requer logística, viagem, até mesmo possíveis lesões. É muito provável que o Fortaleza venha com a equipe reserva, não é certo, mas a gente vai apurar até então. A gente vai ficar essa semana buscando essas informações para ver se realmente vale a pena ou não Fortaleza vir tentar tirar pontos do Vasco no Caldeirão de São Januário com uma final de Copa Sul-Americana à vista. Eu não sei o que você acha, torcedor vascaíno, mas deixa lá nos comentários. E falando sobre a arbitragem de Leandro Pedro Voaden, vamos ver como que vai se comportar aí o gaúcho, né? Nessa situação envolvendo o retorno do Vasco a uma vitória. O Vasco vem sendo prejudicado altamente pela arbitragem. Volto a falar a questão da CBF de ter reconhecido o erro de Braulio da Silva Machado. O pênalti ali completamente equivocado. A CBF admitiu oficialmente o erro, né? A comissão de arbitragem com o CNM ali, com Péricles Bassols, admitiram que foi erro de Braulio da Silva Machado, sem contar com outros lances, né? A gente não está nem citando o possível pênalti do Gabriel Peck que o VAR, Rodrigo D'Alonso, não chamou para revisão. Rodrigo D'Alonso é aquele mesmo que teve 4 pênaltis aqui em São Januário a favor
do Gigante da Colina contra o Santos, que nem sequer chamou o árbitro de campo para uma revisão. Novamente aconteceu agora contra o São Paulo naquele lance do Gabriel Peck. E sem contar com inúmeros lances ridículos, né, de reversão. Escanteio, que ele dava tiro de meta para o São Paulo, laterais, que era a favor do Vasco, ele dava a favor do São Paulo, e é claro que parece que existe uma ordem, né? Na dúvida, contra o Vasco. Isso é impressionante. Mas enfim, vamos torcer aí para que o Leandro Pedro Voaden faça uma arbitragem imparcial no jogo entre Vasco e Fortaleza, um jogo que o Gigante da Colina é mandante, vai ter o apoio de sua torcida e precisa voltar a vencer. Enfim, falando agora sobre 777 Partners, né? A empresa americana que foi tema de um artigo aí no The New York Times, um jornal famoso nos Estados Unidos, colocando ali a questão dos aportes, né, atrasados, mencionando a grande operação financeira, né, a grande operação no futebol, na Premier League, na aquisição que foi acertada no mês de setembro entre a empresa americana 777 e o Everton da Inglaterra, né? Parece que a 777 está adquirindo cerca de 94,1% das ações do clube inglês. Em contrapartida, o valor a ser investido é cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Já a situação envolvendo o Vasco aqui no Brasil teve um pequeno atraso no aporte de 30 dias, né? O aporte seria no dia 5 de setembro, foi para 5 de outubro, e teve ainda os atrasos de transferência. Lembrando que todos os valores foram depositados no dia 5, o último que caiu ontem à noite, que era aquele tão esperado para pagar as dívidas dos jogadores, dívidas essas que são de clubes, salários, funcionários, todos em dia. Mas esse valor, né, esse dinheiro que caiu agora por conta do sábado, do domingo e da segunda-feira, que era feriado nos Estados Unidos, acabou caindo aí na segunda para terça-feira, então caiu hoje de terça para quarta o último depósito, né? Valor de 7 milhões de dólares, cerca aí de 35, 36 milhões de reais. Vale lembrar também que a situação envolvendo a empresa americana com o segundo aporte está concluído. Todos os recibos, né, todos os comprovantes foram enviados no dia 5 ali, no dia 6, véspera do jogo contra o São Paulo, e essa operação bancária durou até ontem à noite, caindo aí o aporte completo, 126 milhões de reais, sendo 16 milhões adiantados para contratações na janela de julho e os 110 milhões caindo na conta da Vasco SAF agora. Então, segundo aporte concluído, mais o The New York Times, ele citou esse atraso e colocou em xeque mais uma matéria aí da empresa americana como a misteriosa empresa que está com o pé na Premier League, né? Impressionante como que vem sendo manchada a imagem da 777 perante ao mundo e como internacionaliza a marca Vasco também para o mundo, nem que seja de uma forma um pouco peculiar, mas parece que está em várias manchetes aí espalhadas por conta da empresa americana. Mas o Gigante da Colina segue o trabalho para sair da zona da degola. O técnico Ramon Dias tem muito trabalho pela frente, mas parece que a situação envolvendo reforços já começa a dar uma agitada nos bastidores do Vasco. A gente recebeu uma informação, estamos apurando a mesma para trazer com mais precisão. Parece que alguns clubes do Brasil estão de olho no atacante ex-Atlético Mineiro, Savarino. Exatamente isso. O empresário do jogador expôs aí que alguns clubes procuraram saber sobre o jogador e, segundo algumas informações, o Vasco também estaria de olho na contratação do atacante, né? Segundo o empresário São Paulo, o Atlético Mineiro procuraram um atleta de forma mais incisiva. Então, provavelmente, Savarino vai se transferir para o Brasil nessa próxima janela de início de ano. E o Vasco pode estar aí observando de longe a contratação do jogador. Lembrando que Savarino jogou pelo Atlético Mineiro e hoje está no futebol americano. Lembrando que o Souza, volante, o Souza, que sempre prometeu o retorno ao Vasco, foi aí confirmado, tá? Pelo nosso
amigo aí Zé Colmeia, que o retorno dele ao Vasco não tem jeito de não acontecer. Lembrando que o Souza já está no Vasco fazendo tratamento ali com a equipe médica no CT Moacir Barbosa e deve permanecer para 2024. É um desejo do jogador. Ele teve um problema no joelho, vem se tratando, vem se recuperando e muito provável que ele já fique para a pré-temporada, nem que seja aí um contrato curto de 3 a 6 meses de experiência ou até mesmo de produtividade. Parece que Souza pode ter o seu destino de 2024 no Gigante da Colina. Existe a possibilidade de não acontecer? Existe. O técnico Ramon Dias ainda não começou o planejamento do ano que vem, mas informações começam a ser bombardeadas em São Januário. Queria agradecer a sua presença.